Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Mota, professor da escola Sesc Portilândia e hoje nós vamos falar sobre o ponto. Existem três tipos de ponto: o ponto geométrico, o ponto gráfico e o ponto físico. O ponto geométrico ele pode ser definido como a menor unidade da geometria, certo? O ponto geométrico também ele não possui altura, não possui comprimento e não possui largura. Então a gente consegue, por exemplo, observar aqui nessas duas imagens, nesse segmento de reta e nesse gráfico. Perceba que nesse ponto, por exemplo, a gente não consegue obter a medida da largura nem da altura, porque ele é muito pequeno, tá certo? O ponto gráfico geralmente é utilizado na pintura, no desenho, por exemplo. Então ele tem como função basicamente de formar uma imagem. Então, a partir do momento que eu pego aqui o meu papel e a canetinha, eu vou tentar desenvolver o meu desenho. Então, quando eu pego minha canetinha e encosto no papel, eu vou estar aqui formando um ponto, certo? A partir desse ponto, eu vou percorrer todo o meu papel, construindo assim uma imagem, certo? Então, esse aqui, aquele ponto inicial, é o ponto gráfico, tá certo? E nós temos também o ponto físico. O ponto físico, ele é um ponto palpável, por exemplo. Eu tenho aqui um limão. O limão, ele é um ponto físico. Né? A gente consegue pegar, a gente consegue medir a altura, a largura, por exemplo, tá? Diferente do ponto geométrico, que a gente não consegue obter essas medidas, tá bom? A gente não consegue obter essas dimensões, tá certo? E para a atividade de hoje, a gente vai tentar desenvolver uma instalação, vamos dizer assim, ou uma arte cinética, tá? Você já ouviu falar em arte cinética? Pois a gente vai aprender o que é isso, tá bom? Vamos lá? Antes de falar sobre arte cinética, eu quero falar sobre um dos artistas que teve grande importância e teve um papel fundamental no desenvolvimento desse tipo de arte, tá? Aqui no Brasil. Ele se chama Abraham Palatinic. Esse artista nasceu aqui em Natal, em 1928, e infelizmente ele faleceu no dia 9 de maio desse ano, 2020, tá? Então, essa atividade também serve como uma homenagem a esse grande artista, certo? Levando aí um dos nomes dos artistas brasileiros para o exterior. A gente precisa entender que essa arte, ela trabalha muito com movimentos de peças, tá? Pode ser peças tridimensionais ou peças bidimensionais. Mas, além disso, também se utiliza muito dos efeitos de ilusão de ótica, por exemplo. E também alguns truques, né, de movimentos com peças. Então, na atividade de hoje, a gente vai tentar utilizar um desses truques, um desses efeitos, tá bom? Então, para isso, nós vamos utilizar alguns objetos tridimensionais, de preferência de formatos que lembrem uma bolinha, tá? Lembre um ponto, já que nós estamos trabalhando com um ponto. Essa é uma das obras do Abraham Palatinic. E é justamente a partir desta obra que nós vamos desenvolver a nossa atividade de hoje, tá bem? Vamos lá? Para essa atividade de hoje, nós vamos precisar de muita criatividade, tá certo? Esse daqui são exemplos de materiais que nós vamos utilizar, tá certo? Vamos lá, vamos para a prática agora, tá bom? Como eu falei, a gente vai utilizar a obra de Palatinic, que eu mostrei logo no início do vídeo, como uma inspiração, tá? Como um exemplo. Então vai ser uma espécie de releitura que nós vamos desenvolver hoje, tá bem? Eu vou utilizar principalmente esses aramezinhos, que geralmente vem em saco de pão, né? Quando a gente compra aqueles pão de forma, e tampinhas, tá? Várias tampinhas. Então, qual é o objetivo da nossa atividade? A gente vai tentar brincar com esses elementos, tá bem? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu peguei aqui um sabão, mas eu também posso utilizar isopor, eu posso utilizar papelão, tá? Então, primeiro, eu vou tentar colocar esse arame aqui nessa tampinha. Como eu não preciso furar, não preciso encaixar, eu posso por trás aqui pegar um pedacinho de fita e colar, certo? Então eu já tenho aqui um elemento pronto.
deixo ele aqui guardadinho, tá bem? Vou repetir com todas as outras tampinhas que eu tiver. Então vou repetir nessa. Como eu falei, vocês vão usar a criatividade de vocês, tá bom? Pronto, eu já coloquei aqui os aramezinhos em todas as tampinhas que eu tinha. E se eu não quiser deixar assim, sem nenhuma cor, eu também posso brincar com as cores, tá? Eu posso pegar massinha de modelar e colocar aqui dentro. Eu posso pegar um pedaço de papel, pode ser na cor neon ou qualquer cor que você queira, e colocar aqui dentro também. Então, para isso, eu vou aqui fazer um círculo, contornar minha tampinha para saber mais ou menos o tamanho. Prontinho. E aqui está. Vendo aqui? Eu estou utilizando essas cores, verde, neon, cores neon, porque no final eu vou tentar desenvolver uma brincadeira com a luz negra, certo? Eu estou aqui com a lanterninha, mas vocês podem fazer também uma lanterna de luz negra no celular. Então, naquela parte do flash, vocês vão colocar um pedaço de fita no flash, vai pintar de azul com canetinha permanente. E depois é só ligar a câmera, certo? Então vamos lá. Eu vou aqui fazer isso em todas as tampinhas. Se eu tiver outras cores neon, eu também posso utilizar aqui para pintar outras tampinhas, tá bom? Para não ficar tudo de uma cor só, tá certo? Nesse caso aqui eu vou pintar uma dessas tampinhas com essa cor aqui meio rosada, tudo bem? Prontinho. Eu tenho umas presilhinhas aqui, tipo essas aqui, tá vendo aqui? Mas vocês também, se não tiver essa presilhinha, vocês podem utilizar aqueles grampinhos, né? O pregador de roupa também pode ser. Então eu vou pregar aqui um desses arames que sobrou. Eu vou pregar aqui, certo? E aqui eu vou tentar amarrar essas linhas. Tá vendo aqui? E na pontinha eu vou colocar um pedacinho de massinha de modelar na cor neon. Tá? Se você não tiver massinha na cor neon, você pode fazer bolinhas de papel e pintar na cor que você preferir, tá certo? E aqui está, ó, pessoal. Coloquei as linhas, coloquei duas linhas aqui, tá? E coloquei também um pedacinho de massinha aqui, desse lado, no meu suporte, tá bom? Mas vocês podem criar com pregador de roupa, como eu falei, tá bom? Para construir essa minha instalação, essa minha arte cinética, eu vou precisar de uma base. Como eu falei, a gente pode utilizar o isopor, pode utilizar um pedaço de sabão, tá? Mas uma base que dê pra gente colocar todos esses materiais aqui, tá? Então eu vou utilizar o sabão. Eu vou começar aqui inserindo e eu vou brincar com as formas, tá? É importante que a gente possa observar qual é o elemento que vai ficar na frente, qual é o elemento que vai ficar atrás. Então eu não posso, por exemplo, colocar esse elemento aqui na frente, ele vai cobrir, tá bom? Se eu quiser dar um destaque maior na iluminação do meu elemento aqui, eu posso também pintar com marca-texto aqui dentro. Ele vai ficar muito mais iluminado, certo? Posso fazer isso também com as outras tampinhas. Tá bom? Então vamos lá, eu vou tentar desenvolver aqui, criar uma composição a partir desses elementos que eu tenho aqui, que eu já construí, tá bom? Vamos lá? Eu também posso brincar com arame, fazendo alguns movimentos com linhas, curvas, tipo assim, tá certo? Olha só, perceba que esse elemento aqui, como ele está muito pesado, ele precisa ser reforçado, tá? Ou ser colocado para trás, ou refazê-lo, tá bom? Nesse caso aqui eu vou refazê-lo porque ele está muito pesado. Ou também eu posso mudar de ideia e jogar ele para cá, tá? De repente ele fica em pezinhos, tá bom?
certinho? Para finalizar a nossa arte cinética, a gente precisa ter um fundo neutro. A gente precisa colocar aqui atrás um fundo neutro, de preferência preto, ou uma cor que seja escura, já que a gente vai colocar a iluminação aqui de frente, tá certo? Vamos lá. E aqui está a minha arte cinética. Coloquei ali ao fundo um pano preto e já montei a minha composição. Agora eu vou tentar enquadrar para vocês verem como ficou, tá? E agora nós vamos testar com a luz negra. Será que vai ficar legal? E aqui está a nossa arte cinética com luz negra. A gente também pode brincar com as formas, já que a arte cinética ela tem esse propósito também de brincar com os movimentos. Ok? Agora é com vocês, caprichem e muita criatividade, tá bom?